Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e entendermos. Eu quero destacar o que a gente começou falando ontem. Estamos olhando para Atos capítulo 12, é o nosso texto base, nosso texto cerne dessas meditações essa semana. E por que então que Pedro sobrevive e Tiago é morto a fio de espada? Deus tem preferência por um, por outro? Deus se agrada mais de um ou de outro? Não. Nós encontramos em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado pelo Senhor para todo o propósito debaixo do céu. Então, há propósito. O propósito de Tiago se cumpriu e o Senhor permitiu que então ele fosse morto a fio de espada. O propósito de Pedro ainda não tinha se cumprido e o Senhor cumpre o seu propósito. Por quê? Porque Ezequiel 33, o verso 11, ele nos dá a entender claramente, Deus não tem prazer na morte de quem não conhece Ele ainda. Olha o que diz aqui, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Noutra tradução vai estar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, aquele que não conhece a Deus. Aqui nessa versão fala como perverso. Deus não tem prazer no ímpio, no perverso, na morte dele. Mas Deus tem prazer que essa pessoa se converta do seu mau caminho e tenha uma vida viva em Deus, viva em Jesus. Agora, quando se fala dos salvos, que viveram o propósito, que vivem o propósito, glorificando a Deus, sendo bênção nas mãos do Senhor, entra o Salmo 116, o verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, Deus cumpre propósito. Propósito de Tiago se encerrou e Deus é glorificado até na sua morte. Propósito de Pedro não havia ainda se cumprido. Por isso Deus o livrou da pena de morte na noite onde ele iria ser apresentado no outro dia para morrer. Deus é um Deus que cumpre propósitos. Como é importante eu e você sabermos o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E saber que hoje Deus está cumprindo os seus propósitos. Que Deus nos abençoe e possamos viver hoje o propósito que Deus tem para mim e para você.